Olá, eu sou o Marcos e juntos vamos ouvir e fazer uma pequena reflexão do Evangelho do domingo desta quinta semana da Quaresma. O Evangelho é tirado do evangelista João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs então mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram então a Jesus: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais voltar para lá outra vez? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falava do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando viram a Jesus, levantou-se depressa e saíram de lá e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava.
Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de João, capítulo 11, que nós acabamos de ouvir, encontramos uma história íntima e poderosa. A doença e a morte de Lázaro, um amigo querido de Jesus, é a dor de suas irmãs, Marta e Maria. Mais do que um relato sobre um milagre, esse texto é uma profunda reflexão sobre o significado da vida, da morte e da fé. A família de Betânia, 3 irmãos unidos pelo amor e pela amizade a Jesus, se torna um espelho para cada um de nós. A pergunta central que esse evangelho nos faz é direta. Existe morte para quem é amigo de Jesus? A narrativa começa com um laço de afeto, um laço afetuoso de Jesus. Jesus ama Marta, Maria e Lázaro. Quando Lázaro adoece e as irmãs imediatamente recorrem ao seu amigo, Jesus. Esse relato, no entanto, nos mostra, e depois disso, que Jesus não vai imediatamente, logo que é chamado. Esse atraso é um atraso que parece que proposital. Ele é crucial, porque Jesus não vem ao mundo simplesmente para evitar a morte biológica, mas para dar um sentido completamente novo a ela. E depois de um certo tempo, quando chega a Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Para a mentalidade da época, a morte era então definitiva. É aqui que a catequese de Jesus se revela. Marta, com sua fé prática, acredita na ressurreição final. Mas Jesus vai além. Ele faz uma declaração transformadora e muito profunda, base da nossa fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A fé em Jesus não é uma promessa para um futuro distante, é uma realidade presente que transforma a nossa vida, transforma a própria natureza da morte. Para o amigo de Jesus, Lázaro, a morte física deixa de ser um fim absoluto e se torna uma passagem, um despertar para a vida plena e definitiva. E Maria, por sua vez, representa a dor paralisante que a morte traz nas nossas vidas. A tristeza sem horizonte, tantas outras coisas. Mas Jesus não a consola com palavras vagas. Ele compartilha do seu luto, chorando. E então, diante do túmulo fechado por uma pedra, símbolo aí da separação definitiva, ele ordena:
tirai a pedra. Com essa ordem, Jesus demonstra que para ele não há barreira intransponível. Sua oração ao Pai mostra que este ato é a realização da sua missão. Dá vida ao chamar Lázaro de volta. Jesus não nega a realidade da morte física, mas ele a revela como um sono do qual se desperta para a verdadeira vida. O que a história de Lázaro nos diz é que a família de Betânia é a imagem da nossa comunidade, uma fraternidade de irmãos e irmãs que conhecem e acolhem Jesus como eles. Nós também enfrentamos a experiência da perda e do luto. A nossa fé, no entanto, ela nos convida a um olhar diferente. No nosso batismo, optamos por seguir aquele que é a vida. E essa escolha, ela nos faz perguntas diárias. Estamos vivendo uma existência fechada no egoísmo que termina na morte? Ou uma existência de amor, de entrega que já antecipa a vida eterna? A certeza que Jesus nos dá é libertadora. Saber que a morte física, ela não é o fim, mas a passagem para a vida plena. Isso tira de nós o medo, esse medo paralisante, esse medo cego, e nos torna cada vez mais cautelosos e importantes, porque nós colocamos a fé na ressurreição e isso nos torna livres para gastar a nossa vida com generosidade, ao serviço dos irmãos, lutando contra tudo o que oprime e que diminui a dignidade humana. Irmãos, podemos até chorar a saudade de quem partiu, e isso é comum. Isso é humano, é digno, mas a nossa tristeza, ela não é sem esperança. Nós choramos porque temos a certeza de que, para os amigos de Jesus, não há morte, mas apenas uma descoberta na glória de Deus que a vida não tem fim e que esta certeza nos anime e nos encoraje a viver sem medo o amor que vence a morte. A todos uma abençoada semana e até a próxima. Paz e bem.